O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 140. Krishna conta a Karna sobre o seu real nascimento. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, no meio de todos os príncipes e os empregados, o matador de Madhu colocou Karna sobre seu carro e saiu da nossa cidade. O que aquele matador de heróis hostis, aquele de alma incomensurável, disse para o filho de Radha? Que palavras conciliadoras Govinda falou para o filho de Suta? Dize-me, ó Sanjaya, quais foram aquelas palavras, brandas ou bravias, que Krishna, possuidor de uma voz profunda como a das nuvens recém-surgidas durante a estação chuvosa, disse para Karna? Sanjaya disse: ouve-me, ó Bharata, enquanto eu repito na devida ordem aquelas palavras, intimidantes e gentis, agradáveis e consistentes com virtude, verdadeiras e benéficas, e agradáveis para o coração, que o matador de Madhu, de alma incomensurável, disse ao filho de Radha. Vasudeva disse: ó filho de Radha, tu tens reverenciado muitos brahmanes totalmente familiarizados com os Vedas. Com atenção concentrada e mente livre de inveja tu tens também, em muitas ocasiões, perguntado a eles sobre a verdade. Tu sabes, portanto, ó Karna, qual é o ditado eterno dos Vedas. Tu és também bem versado em todas as conclusões sutis das Escrituras. É dito por aqueles que conhecem as Escrituras que os dois tipos de filhos chamados Kanina e Saoda que são nascidos de uma moça têm como pai aquele que se casa com a moça. Tu, ó Karna, nasceste dessa maneira. Tu és, portanto, moralmente o filho de Pandu. Vem, ser um rei, de acordo com a injunção das Escrituras. No lado do teu pai tu tens os filhos de Prita, no lado da tua mãe tu tens os Vrishnis, como teus parentes. Ó touro entre homens, saibas que tu tens esses dois como teus. Saindo hoje mesmo comigo daqui, ó Senhor, deixa os Pandavas te conhecerem como um filho de Kunti nascido antes de Yudhishthira. Os irmãos, os 5 Pandavas, o filho de Draupadi, e o filho invencível de Subhadra, todos abraçarão os teus pés. Todos os reis e príncipes, além disso, que estão reunidos pela causa Pandava, e todos os Andakas e Vrishnis, também abraçarão os teus pés. Deixa as rainhas e princesas trazerem jarros de ouro e prata e barro, cheios de água, e ervas deliciosas, e todas as espécies de sementes e pedras preciosas, e trepadeiras, para a tua instalação. Durante o 6º período, Draupadi também se aproximará de ti, como esposa. Deixa aquele melhor dos Brahmanes, Daumya, de alma controlada, derramar libações de manteiga clarificada no fogo sagrado, e deixa aqueles Brahmanes que consideram todos os 4 Vedas como autoritários, e que estão agindo como sacerdotes dos Pandavas, realizarem a cerimônia da tua instalação. Deixa que o sacerdote da família dos Pandavas, que é devotado aos ritos védicos, e aqueles touros entre homens, aqueles irmãos, os 5 filhos de Pandu, e os 5 filhos de Draupadi, e os Panchalas, e os Shedis, e eu mesmo também, te instalemos como o Senhor da terra inteira. Deixa o filho de Dharma Yudhishthira, de alma justa e votos rígidos, ser teu herdeiro presuntivo, governando o reino sob ti. Segurando o chamara branco em sua mão, para te abanar, deixa Yudhishthira, o filho de Kunti, andar no mesmo carro atrás de ti. Depois que a tua instalação estiver terminada, deixa aquele outro filho de Kunti, o poderoso Vimazena, segurar o guarda-sol branco sobre a tua cabeça. De fato, Arjuna então guiará teu carro equipado com 100 sinos tilintantes, seus lados cobertos com peles de tigre, e com corcéis brancos atrilados a ele. Então Nakula e Sahadeva, e os 5 filhos de Draupadi, e os Panchalas com aquele poderoso guerreiro em carro Usikandim, todos seguirão atrás de ti. Eu mesmo, com todos os Andakas e os Vrishnis, andaremos atrás de ti. De fato, todos os Dasaras e os Dasarnas, ó rei, serão contados com teus parentes.
Desfruta da soberania da terra, ó tu de braços poderosos, com teus irmãos os Pandavas, com japas e homas e ritos auspiciosos de diversos tipos realizados em tua honra. Deixa os Drávidas, com os Kuntalas, os Andhras, e os Talacharas, e os Chuchupas, e os Venupas, todos andarem diante de ti. Deixa os cantores e panegiristas te elogiarem com hinos laudatórios inumeráveis. Deixa os Pandavas proclamarem vitória para Vasuzena. Cercado pelos Pandavas, como a lua pelas estrelas, governa o reino, ó filho de Kunti, e alegra a própria Kunti. Deixa os teus amigos se regozijarem, e os teus inimigos sofrerem. Que haja, neste dia, uma união fraterna entre ti e teus irmãos, os filhos de Pandu. Capítulo 141. Karna fala, rejeitando os irmãos Pandu, aderido ao dever da sua própria morte no sacrifício da batalha. Karna disse: sem dúvida, ó Keshava, tu disseste essas palavras por teu amor, afeição e amizade por mim, como também pelo teu desejo de me fazer bem, ó tu da linhagem de Vrishni. Eu sei tudo o que tu me disseste. Moralmente, eu sou o filho de Pandu, como também pelas injunções das escrituras, como tu, ó Krishna, pensas. Minha mãe, quando moça, me levou em seu útero, ó Janardana, por causa de sua relação com Surya. E por ordem do próprio Surya ela me abandonou logo que eu nasci. Assim mesmo, ó Krishna, eu vim ao mundo. Moralmente, portanto, eu sou o filho de Pandu. Kunti, no entanto, me abandonou sem pensar em meu bem-estar. O Suta, Adhirata, logo que ele me viu, me levou para sua casa, e por sua afeição por mim os seios de Radha se encheram de leite naquele mesmo dia, e ela, ó Madhava, limpou minha urina e evacuações. Como pode, alguém como nós, conhecedor dos deveres e sempre empenhado em escutar as escrituras, privá-la de seu pinda? Assim também a Adhirata da classe Suta me considera como um filho, e eu também, por afeto, sempre o considero como meu pai. Ó Madhava, aquele Adhirata, ó Janardana, por afeição paterna fez todos os ritos de infância serem realizados sobre mim segundo as regras prescritas nas escrituras. Foi aquele Adhirata, também, que fez o nome Vasuzena ser concedido a mim pelos Brahmanes. Quando também eu alcancei a juventude, eu me casei com esposas de acordo com as escolhas dele. Através delas nasceram meus filhos e netos, ó Janardana. Meu coração também, ó Krishna, e todos os laços de afeto e amor, estão fixos neles. Por alegria ou temor, ó Govinda, eu não posso ousar destruir esses laços nem por causa da terra inteira ou pilhas de ouro. Por consequência também da minha conexão com Duryodhana da família de Dhritarashtra, eu tenho, ó Krishna, desfrutado de soberania por 13 anos, sem nenhum tormento ao meu lado. Eu tenho realizado muitos sacrifícios, sempre, no entanto, com relação às pessoas da tribo Suta. Todos os meus ritos de família e ritos de casamento têm sido realizados com os Sutas. Obtendo-me, ó Krishna, Duryodhana, ó tu da linhagem de Vrishni, fez esses preparativos para um confronto armado e provocou hostilidades com os filhos de Pandu. E é por isso, ó Achyuta, que na batalha, que se seguirá, eu, ó Krishna, fui escolhido como o grande adversário de Arjuna para avançar contra ele em um duelo. Por causa de morte, ou dos laços de sangue, ou medo, ou tentação, eu não ousa, ó Janardana, me comportar falsamente para com o filho inteligente de Dhritarashtra. Se eu agora não me engajar em um duelo com Arjuna, ó Orishikesa, isso será inglório para ambos, para mim mesmo e Partha. Sem dúvida, ó matador de Madhu, tu me disseste tudo isso para me fazer bem. Os Pandavas também, obedientes como eles são a ti, sem dúvida farão tudo o que tu disseste. Tu deves, no entanto, esconder essa nossa conversa por ora, ó matador de Madhu. Nisso jaz nosso benefício, eu penso, ó encantador de todos os Yadavas. Se o rei Yudhishthira, de alma virtuosa e sentidos bem controlados, vier a me conhecer como o filho primogênito de Kunti, ele nunca aceitará o reino.
Se, além disso, ó matador de Madu, este império imenso e crescente se tornar meu, eu irei, ó o repressor de inimigos, sem dúvida transferi-lo para Duryodhana somente. Deixa Yudhishthira de alma virtuosa se tornar rei para sempre. Aquele que tem Rishikesa como seu guia, e Dhananjaya e aquele poderoso guerreiro em carro Bhima como seus combatentes, como também Nakula e Sahadeva, e os filhos de Draupadi, é digno, ó Madhava, de governar a terra inteira. Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas, aquele poderoso guerreiro em carro o Satyaki, o Tamaujas, e o Damanio, o príncipe dos Somarcas que é devotado à verdade, o soberano dos Shedis, Shektana, o invencível Sikandin, os irmãos Kekaya, todos da cor dos insetos Indragopaka, o tio de Bhimazena com tiboja de grande alma e possuidor de corcéis dotados das cores do arco-íris, o poderoso guerreiro em carro Sienajit, Sanka o filho de Virata, e tu mesmo, ó Janardana, como um oceano, formidável é essa assembleia, ó Krishna, de Kshatriyas, que foi feita por Yudhishthira. Este reino resplandecente, célebre entre todos os reis da terra, já está ganho, por Yudhishthira. Alto da linhagem de Vrishni, um grande sacrifício de armas está prestes a ser celebrado pelo filho de Dhritarashtra. Tu, ó Janardana, serás o padrastri daquele sacrifício. O ofício de Adhyaryu também, ó Krishna, naquele sacrifício, será teu. Vibatsu de estandarte de macaco envolto em armadura será o Otri, seu arco, Gandiva será a concha sacrificial, e a coragem dos guerreiros será a manteiga sacrificial, que será consumida. As armas chamadas a Indra, Pasupata, Brahma, Stunakarna, aplicadas por Arjuna, ó Madhava, serão os mantras daquele sacrifício. Parecido com seu pai, ou talvez, superando-o em heroísmo, o filho de Subhadra, Abhimanyu, será o principal hino védico a ser cantado. Aquele destruidor de tropas de elefantes, aquele que profere rugidos ferozes em batalha, aquele tigre entre homens, o extremamente poderoso Bhima, será o de Gatri e o Prastotri naquele sacrifício. O rei Yudhishthira de alma virtuosa, sempre engajado em japa e homa, ele mesmo será o Brahma daquele sacrifício. Os sons de conchas, tambores, e baterias, e os rugidos leoninos se erguendo alto ao céu, serão os chamados aos convidados para comer. Os dois filhos de Madri, Nakula e Sahadeva, de grande fama e destreza, serão os matadores dos animais sacrificais, fileiras de carros brilhantes equipados com estandartes de cores variadas, ó Govinda, serão as estacas, para amarrar os animais, ó Janardana, naquele sacrifício. Flechas farpadas e nalicas, e setas compridas, e flechas com cabeças como o dente do bezerro, desempenharão o papel de colheres, com as quais distribuir o suco soma, enquanto tômaras serão os recipientes de soma, e arcos serão pavitras. As espadas serão capalas, as cabeças dos guerreiros mortos os porodasas e o sangue dos guerreiros a manteiga clarificada, ó Krishna, nesse sacrifício. As lanças e massas brilhantes, dos guerreiros, serão atiçadores, para atiçar o fogo sacrificial, e as estacas angulares, para impedir a lenha de cair. Os discípulos de Drona e Kripa, o filho de Saradivati, serão os Sadasias, sacerdotes auxiliares. As flechas disparadas pelo manejador do Gandiva e por outros poderosos guerreiros em carros, e por Drona e o filho de Drona, farão o papel de conchas para distribuir o soma. Satyaki cumprirá os deveres do principal assistente do Adhyaryu. Desse sacrifício, o filho de Dhritarashtra será instalado como realizador, enquanto esse exército vasto será sua esposa. Alto de armas poderosas, quando os ritos noturnos de sacrifício começarem, o poderoso Gatotkacha desempenhará o papel de matador das vítimas consagradas. O poderoso Drishtadyumna, que surgiu do fogo sacrificial, tendo como sua boca os ritos celebrados com mantras, ó Krishna, será a dakshina daquele sacrifício. Por aquelas palavras duras, ó Krishna, que eu disse diante dos filhos de Pandu para a satisfação do filho de Dhritarashtra, por aquele meu mau comportamento, eu estou consumido pelo arrependimento.
Quando, ó Krishna, tu me vires morto por Arjuna, então a Punashti Punasiti desse sacrifício começará. Quando o segundo filho de Pandu beber o sangue de Dussasana que estará rugindo ruidosamente, então o ato de beber o soma desse sacrifício terá acontecido. Quando os dois príncipes de Panchala, Drishtadyumna e Sikandin, derrotarem Drona e Bhishma, então, ó Janardana, esse sacrifício será suspenso por um intervalo. Quando o poderoso Bhimazena matar Duryodhana, então, ó Madhava, esse sacrifício do filho de Dhritarashtra estará terminado. Quando as esposas dos filhos e netos de Dhritarashtra reunidas, privadas, ó Keshava, de seus maridos e filhos e sem protetores, se entregarem a lamentações com Gandhara em seu meio, no campo de batalha assombrado por cães e urubus e outras aves carnívoras, então, ó Janardana, o banho final desse sacrifício se realizará. Eu rogo a ti, ó touro da classe Kshatriya, não deixes que os Kshatriyas, velhos em erudição e velhos em idade, pereçam miseravelmente, ó Janardana, por tua causa. Ó, que essa hoste de Kshatriyas que se expande pereça por meio de armas sobre aquele mais sagrado de todos os locais nos três mundos, isto é, Kurukshetra, ó Keshava. Ó tu de olhos como folhas de lótus, realiza nesse local o que tu tens em mente, para que, ó tu da linhagem de Vrishni, toda a classe Kshatriya possa chegar ao céu. Tanto, ó Janardana, quanto as colinas e os rios durarem, durará a fama dessas realizações. Os Brahmanes narrarão essa grande guerra dos Bharatas. A fama, ó tu da linhagem de Vrishni, que eles obtêm em batalhas é a riqueza que os Kshatriyas possuem. Ó Keshava, traze o filho de Kunti Arjuna diante de mim para combate, mantendo para sempre esta nossa conversa em segredo, ó castigador de inimigos. Capítulo 142. Krishna instrui Karna a respeito do dia em que a batalha deve começar. Sanjaya disse. Ouvindo estas palavras de Karna, Keshava, aquele matador de heróis hostis, falou sorridente para ele estas palavras. Os meios de ganhar um império não se recomendam para ti, ó Karna. Tu não desejas governar a terra inteira dada por mim para ti? A vitória dos Pandavas, portanto, é muito certa. Não parece haver dúvida disso. O estandarte triunfal do filho de Pandu, com um macaco feroz sobre ele, parece já estar levantado. O artífice divino, Baumana, aplicou tal ilusão celeste, em sua construção, que ele permanece no alto, exposto como o estandarte de Indra. Várias criaturas celestes de formas impressionantes, indicando vitória, são vistas naquele estandarte. Estendendo-se por um yojana para cima e para todos os lados, aquele estandarte belo de Arjuna, parecendo com fogo em brilho, ó Karna, quando erguido, nunca é obstruído por colinas ou árvores. Quando tu vires Arjuna em batalha, em seu carro puxado por corcéis brancos e guiado por Krishna, usando armas a Indra, Agneya e Maruta, e quando tu ouvires o som do Gandiva atravessando o firmamento como o próprio trovão, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão, mas, em vez disso, Kali incorporada estará presente. Quando tu vires em batalha o filho de Kunti, o invencível Yudhishthira, dedicado a Japa e Homa e parecendo com o próprio sol em brilho, protegendo seu próprio exército imenso e queimando o exército de seus inimigos, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Quando tu vires em batalha o poderoso Bhimazena dançando, depois de ter bebido sangue de Dussasana, como um elefante feroz com têmporas fendidas depois de ter matado um adversário poderoso, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Quando tu vires em batalha Arjuna reprimindo Drona e o filho de Santanu e Kripa e o rei Suryodhana, e Jayadratha linhagem de Sindhu, todos avançando ferozmente para o confronto, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão.
Quando tu vires em batalha os 2 filhos fortes de Madri, aqueles heroicos guerreiros em carros, capazes de partir em pedaços todos os carros hostis, agitando, desde o momento em que armas começarem a se chocar, o exército dos filhos de Dhritarashtra como um par de elefantes enfurecidos, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Voltando daqui, ó Karna, dize para Drona e o filho de Santanu e Kripa que o mês atual é encantador, e que comida, bebida e combustível são abundantes agora. Todas as plantas e ervas estão vigorosas agora, todas as árvores cheias de frutas, e não há insetos. As estradas estão livres de lama, e as águas têm sabor agradável. O tempo não está nem muito quente nem muito frio e é, portanto, muito agradável. 7 dias depois será o dia da lua nova. Que a batalha comece então, pois, aquele dia, é dito, é presidido por Indra. Dize também para todos os reis que vieram lutar que eu realizarei integralmente o desejo nutrido por eles. De fato, todos os reis e príncipes que obedecem às ordens de Duryodhana, obtendo a morte por meio de armas, alcançarão um estado excelente. Capítulo 143. Discurso de Karna aceitando a vitória Pandava. Sanjaya disse. Ouvindo essas palavras benéficas e auspiciosas de Keshava, Karna venerou Krishna, o matador de Madhu, e disse estas palavras, sabendo, de tudo, porque tu ainda, ó alto de armas poderosas, procuras me iludir. A destruição da terra inteira está próxima por causa de Sakuni, e de mim mesmo, e do Sasana, e do rei Duryodhana, o filho de Dhritarashtra. Sem dúvida, ó Krishna, uma batalha formidável e violenta está próxima entre os Pandavas e os Kurus, a qual cobrirá a terra com lama sangrenta. Todos os reis e príncipes seguindo a liderança de Duryodhana, consumidos pelo fogo de armas, irão para a residência de Yama. Diversas visões pavorosas são vistas, ó matador de Madhu, e muitos presságios terríveis, e perturbações violentas também. Todos esses presságios, fazendo os cabelos dos espectadores se arrepiarem, indicam, ó alto da linhagem de Vrishni, a derrota do filho de Dhritarashtra e a vitória de Yudhishthira. Aquele planeta ameaçador de grande refulgência, Sanaishara, Saturno, está afligindo a constelação chamada Rohini, a fim de afligir imensamente as criaturas da Terra. O planeta Angaraka, Marte, se virando, ó matador de Madhu, para a constelação Jeshtia, se aproxima de Anuradas, indicando um grande massacre de amigos. Sem dúvida, ó Krishna, uma calamidade terrível se aproxima dos Kurus, especialmente quando, ó alto da linhagem de Vrishni, o planeta Mapati aflige a constelação Chitra. A mancha sobre o disco lunar mudou de posição, e Rahu também se aproxima do Sol. Meteoros estão caindo do céu com barulho alto e movimento tremente. Os elefantes estão dando gritos terríveis, enquanto os corcéis, ó Madhava, estão derramando lágrimas, sem terem nenhuma alegria com comida e bebida. Eles dizem, ó alto de armas poderosas, que no aparecimento desses presságios uma catástrofe terrível se aproxima, produtiva de um grande massacre. Ó Keshava, entre os corcéis, elefantes e soldados, em todas as divisões do exército de Duryodhana é visto, ó matador de Madhu, que enquanto é pouca comida que esses ingerem, amplas são as fezes que eles evacuam. Os sábios dizem que isso é uma indicação de deficiência. Os elefantes e corcéis dos Pandavas, ó Krishna, todos parecem estar contentes, enquanto todos os animais se movimentam à sua direita. Isso também é uma indicação de seu sucesso. Os mesmos animais, ó Keshava, passam pelo lado esquerdo do exército de Duryodhana, enquanto vozes incorpóreas são constantemente ouvidas, sobre suas cabeças. Tudo isso é uma indicação de derrota. Todas as aves auspiciosas, como pavões, cisnes, garças, chatacas, jivajivas, e grandes bandos de vacas seguem os Pandavas, enquanto urubus, cancas, falcões, rakshasas, lobos e abelhas, em bandos e rebanhos, seguem os Kauravas.
As baterias do exército do filho de Dhritarashtra não produzem sons, enquanto as dos Pandavas produzem sons sem serem batidas. Os poços no meio do acampamento de Duryodhana emitem rugidos altos como os de touros enormes. Tudo isso é uma indicação de derrota. Os deuses estão derramando carne e sangue, ó Madhava, sobre os soldados de Duryodhana. Edifícios vaporosos de grande refulgência com muros altos, trincheiras profundas e pórticos belos estão aparecendo de repente nos céus, sobre o acampamento Kuru. Um círculo negro cercando o disco solar aparece à vista. Os crepúsculos no nascer e pôr do sol indicam grandes terrores. Os chacais gritam horrivelmente. Tudo isso é uma indicação de derrota. Diversas aves, cada uma tendo somente uma asa, um olho e uma perna, proferem gritos terríveis. Tudo isso, ó matador de Madhu, indica derrota. Aves selvagens com asas pretas e pernas vermelhas pairam sobre o acampamento Kuru ao anoitecer. Tudo isso é uma indicação de derrota. Os soldados de Duryodhana demonstram ódio por Brahmanes primeiro, e então por seus preceptores, e então por todos os seus empregados afetuosos. O horizonte leste, do acampamento de Duryodhana, se mostra vermelho, o sul da cor das armas, e o oeste, ó matador de Madhu, de cor de terra. Todos os quadrantes em volta do acampamento de Duryodhana parecem, ó Madhava, estar em chamas. Pelo aparecimento de todos esses presságios, grande é o perigo que é indicado. Eu em uma visão, ó Achyuta, vi Yudhishthira ascendendo com seus irmãos um palácio sustentado por 1000 colunas. Todos eles apareciam com coberturas brancas para a cabeça e em mantos brancos. E todos eles me pareciam estar sentados em assentos brancos. No meio da mesma visão, tu, ó Janardana, tu foste visto por mim empenhado em envolver a terra tingida de sangue com armas. Yudhishthira ao mesmo tempo, de energia incomensurável, subindo sobre uma pilha de ossos, estava comendo alegremente manteiga paiasa de uma xícara dourada. Eu, além disso, vi Yudhishthira empenhado em engolir a terra entregue a ele por ti. Isso indica que ele realmente governará a terra. Eu vi aquele tigre entre homens, Vrikudara, de atos selvagens, permanecendo no ponto mais alto, com massa na mão, e como se devorando essa terra. Isso indica claramente que ele matará todos nós em combate feroz. É sabido por mim, ó Senhor dos sentidos, que a vitória está onde a retidão está. Eu vi também Dhananjaya, o manejador do Gandiva, sentado nas costas de um elefante branco, contigo, ó Senhor dos sentidos, e brilhando com grande beleza. Eu não tenho dúvida, ó Krishna, de que vocês matarão em batalha todos os reis encabeçados por Duryodhana. Eu vi Nakula e Sahadeva e aquele poderoso guerreiro em carro Satyaki enfeitados com braceletes brancos, couraças brancas, guirlandas brancas, e vestes brancas. Aqueles tigres entre homens estavam sentados em veículos excelentes carregados sobre os ombros de homens. E eu vi que guarda-sóis eram segurados sobre as cabeças de todos os três. Entre os soldados do filho de Dhritarashtra, 3, ó Janardana, foram vistos por mim enfeitados com proteções brancas para a cabeça. Saibas, ó Keshava, que esses 3 eram Asvatama, Kripa, e Kritavarman da linhagem de Satyavata. Todos os outros reis, ó Madhava, foram vistos por mim com proteções vermelho sangue para a cabeça. Eu vi também, ó tu de armas poderosas, que aqueles poderosos guerreiros em carros Bhishma e Drona subindo em um veículo puxado por camelos, e por mim mesmo, e pelo filho de Dhritarashtra, procediam, ó Senhor, para o quadrante governado por Agastya, ó Janardana. Isso indica que nós logo teremos que ir para a residência de Yama. Eu não tenho dúvida de que eu mesmo e os outros reis, de fato, a assembleia inteira de kshatriyas terá que entrar no fogo Gandiva. Krishna disse: de fato, a destruição da terra está próxima quando as minhas palavras, ó Karna, não se tornam aceitáveis para o teu coração.
Ó Senhor, quando a destruição de todas as criaturas se aproxima, o mal assumindo a aparência do bem não deixa o coração. Karna disse: se, ó Krishna, nós sairmos com vida dessa grande batalha que será tão destrutiva de kshatriyas heróicos, então, ó alto de armas poderosas, nós poderemos nos encontrar aqui novamente. Do contrário, ó Krishna, nós certamente nos encontraremos no céu. Ó impecável, me parece agora que somente lá é possível nós nos encontrarmos. Sanjaya disse. Tendo falado essas palavras, Karna apertou Madhava estreitamente em seu peito. Dispensado por Keshava, ele então desceu do carro. E viajando em seu próprio carro adornado com ouro, o filho de Radha, imensamente abatido, voltou conosco.